Olá, gente amada e querida de Deus. Este é o nosso encontro com Deus de todos os dias, meditando a palavra. O tema, a fé, parte 8. Marta proclama sua fé na divindade de Jesus e Maria vai até ele e se prostra aos seus pés. O texto bíblico, Evangelho segundo João, capítulo 11, versículos 23 ao 35. Disse-lhe Jesus: O teu irmão há de ressuscitar. Marta respondeu-lhe: Eu sei que irá ressuscitar na ressurreição do último dia. E Jesus lhe disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Tu crês isto? Marta respondeu a Jesus: Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Marta disse isto a Jesus e saiu correndo para casa e chamou sua irmã Maria, dizendo: O Mestre está aqui e te chama. E Maria levantou-se apressada e foi encontrar-se com Jesus, porque ele não havia ainda entrado na aldeia. Ao ver Jesus, Maria lançou-se aos seus pés, chorando e dizendo: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E Jesus perguntou: Onde o puseste? E eles responderam: Senhor, vem e vê. E Jesus também chorou. Estamos vendo como a fé, em seu dinamismo, permite que pessoas de temperamentos diferentes tenham gestos de fé e deem testemunhos de sua fé em Deus, de modo prático, daquilo que sentem no seu coração. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, uma ativista, a outra contemplativa, mas as duas, publicamente, diante de muita gente, testemunharam sua fé na divindade de Jesus. Primeiramente, Marta, que ao ouvir o Senhor afirmar: Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. E em seguida Jesus lhe perguntou: Tu crês isto? E Marta respondeu com convicção, uma frase que pode ser considerada como o resumo de toda a revelação bíblica sobre quem é Jesus. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ou seja, perguntada por Jesus se acreditava nele, ela disse tudo em poucas palavras. Sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus. O contexto desta afirmação de Marta nos revela que ela, mulher de temperamento ativo, que trabalhava muito, que não tinha paciência em esperar pelo depois, mas no seu jeito próprio gostava de fazer tudo imediatamente, isto nunca a impediu de conhecer as Escrituras e o que os profetas anunciaram sobre Jesus. O contexto mostra que a ativista Marta lia e conhecia as Escrituras. Por isso disse a Jesus: Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Ou seja, ser ativo, trabalhar e ter vida em ordem não impede que e nem atrapalha que tenhamos o conhecimento prático das Escrituras, que nos revela quem é Jesus e nos coloca em intimidade com Ele, a ponto de conhecermos verdadeiramente quem Ele é. Tu és o Cristo, o Filho de Deus. O texto nos mostra também que a consequência prática de quem conhece, crê e ama Jesus verdadeiramente não se contenta em ter Jesus somente para si mesmo. Não, Jesus é de todos e Marta sabia disso. Por isso, tão logo ela afirma sua fé publicamente na divindade de Jesus, ela sai correndo à sua casa para buscar sua irmã Maria, dizendo-lhe: O Mestre está aqui e te chama. Imediatamente Maria levantou-se e foi apressadamente ao encontro de Jesus. E quando o viu, prostrou-se aos seus pés, chorando e pedindo socorro. Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido.
É tudo muito lindo e muito profundo. Em seguida, o texto mostra Jesus se emocionando e chorando, certamente abraçado às irmãs do amigo Lázaro, que estava morto. Ao mostrar Jesus chorando, a Escritura revela que Jesus é Deus verdadeiro e é homem verdadeiro. Emocionado e chorando, Jesus pergunta: onde fica o túmulo do amigo Lázaro? Onde o pusestes? E vai caminhando na direção indicada. E ao chegar ao local do túmulo, uma pequena caverna cuja entrada era fechada por uma grande pedra, Jesus manda que retirem a pedra. Marta se adianta em lembrar: Senhor, ele já cheira mal, pois está sepultado há 4 dias. Jesus só responde: eu não te disse que se creres verás a glória de Deus? Então a pedra foi retirada da entrada do túmulo e Jesus ergueu os olhos ao céu e dirigiu-se ao Pai agradecendo por tudo, inclusive por aquele momento, para que todos creiam que tu me enviaste. Em seguida disse com voz forte: Lázaro, sai para fora. E o morto saiu do sepulcro, tendo os pés e as mãos envoltas em faixas. E Jesus disse aos presentes: desamarrai-o e deixai-o ir. Assim foi a ressurreição de Lázaro, cujo corpo já estava decompondo e exalava mau cheiro, porque havia 4 dias que estava sepultado. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, disse o Senhor. Até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.